Como é bom podermos compartilhar mais uma mensagem de uma forma especial, como eu venho nesse momento aqui, através do Espírito, pelo Espírito, falar de algo que o Pai tem compartilhado comigo. E Ele pediu para que eu compartilhasse através daquilo que encontro em minhas mãos e dentro das minhas possibilidades. É sobre o livre-arbítrio. Tá? Só para você entender, quem criou o livre-arbítrio, quem está por trás da palavra livre-arbítrio é o próprio Shemael e todos os seus demônios, os anjos caídos. Por que o Satanás criou o livre-arbítrio? Esse anjo caído, com as suas legiões, né, que se tornaram demônios. Para que as almas tenham sempre uma palavra de amparo para suas ações, suas atitudes. Se não existisse essa palavra livre-arbítrio, as pessoas teriam medo de praticar certas coisas. As almas teriam medo de fazerem, né, de agirem de algumas formas, né, tomar alguma atitude, porque elas teriam em mente que teriam uma punição, correria o risco da própria vida. Como existe uma palavra livre-arbítrio, né? Você pode ver que uma vez eu fui abordar uma pessoa que a atitude dela era gravíssima. Ela falou, mas eu tenho um livre-arbítrio, eu faço o que eu quero da minha vida. Aí ela fala, fulano, né, usa o nome pagão, Zeus, Deus, ele me deu esse livre-arbítrio, Zeus. Claro, Satanás te deu, falou essa palavra livre-arbítrio para você esconder sua justificativa, suas ações, suas atitudes dentro dessas palavras, como se fosse o próprio Criador que te concedeu isso. Ou seja, eu vou te dar uma palavra que lhe dá o direito de você praticar o que você quiser sobre a terra. Aí as almas se deliciam. Então, livre-arbítrio não existe. O que existe é dois caminhos. Se você, para mim, é opção de escolha. Você decide o caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho da luz e o caminho das trevas. Como não existe era da graça, que o Satanás também criou esse negócio da era da graça. Mas vou ficar dentro do livre-arbítrio. Então o inimigo criou essa palavra livre-arbítrio. Por que Satanás criou o livre-arbítrio? Porque por trás das almas, os cenários no planeta Terra, que a gente vê todos os dias, não precisa falar, basta você sair em qualquer lugar, você vê que as almas vivem no percentual 99,99 na libertinagem. Libertinagem. Praticando tudo que acha que está na sua cabeça e que não terá punição. Então aí, quando você vai abordar uma alma que está fazendo coisas graves, que você vê que ela vai cair, vai trazer sequela, vai trazer desgosto para a mãe ou para o pai ou para quem quer que seja, né? Aí ela fala, eu tenho um livre-arbítrio. Ela se esconde aí, porque o Satanás criou um escape, essa palavra, para que as almas, na hora que for acuada, que for cobrada, elas falam, eu tenho um livre-arbítrio. Ou seja, me deram o livre-arbítrio. Quem te deu foi o Shemael, Ra-Satã. Só para você ter ideia. Então que as almas, a partir de hoje, ficam sabendo que quem colocou livre-arbítrio na Terra foi o próprio Shemael, o próprio Satanás. Então, se você acha que você tem um livre-arbítrio, você tem que saber quem te concedeu o livre-arbítrio, então. Quem te deu ele. Você tem que ter plena consciência disso. Que é o próprio Shemael, o próprio Satanás, junto com os seus demônios, que andam junto com ele. Tem milhares e milhões de demônios subordinados a cada demônio. Não vou citar o nome deles aqui. Então, você tem que ter em mente. Quem me deu o livre-arbítrio foi o Shemael, o Ra-Satã. Não foi o Criador que criou os céus e a terra. Você tem que ter consciência disso. Por quê? Porque você se esquiva e se esconde dentro dele. Então vou mostrar para você, vou compartilhar uma mensagem, 2 mensagens que o Espírito pediu. Aliás, a minha mensagem é para ir até as almas que o Pai chamou, né? As ovelhas que estão esparramadas sobre a terra, as ovelhas dele, né? Que ele é o único pastor, mas que estão cegas, perdidas e foram enganadas, estão sendo enganadas pelas artimanhas do inimigo, até porque ele disse que as almas dele não serão enganadas pelo maligno. Por isso que o Pai, ele vai usar sempre alguém, pelo poder dele, pelo poder do Espírito, para compartilhar as boas novas, a verdade, para chegar aos ouvidos da alma dele e das almas dele escolhidas sobre a terra. Existe um registro, né? As Bíblias, como foram montadas, mas sempre tem pingos da verdade. Então, dentro da Escritura, dentro das Bíblias, não na Escritura, lá em Romanos 9, de 13 a 18, tem um registro. E vou compartilhar. Como está escrito?
Amei Iacove, mas rejeitei Esave. Iacove é aquela pessoa que todo mundo já ouviu falar sobre Jacó, e Esave é Esaú, filho de Isaac. E então, o que diremos? Ele falou que amou Iacove e rejeitou Esaú, o Criador. Então, o que diremos? Acaso o Criador é injusto? Alguém poderia questionar, o Criador é injusto? De maneira nenhuma. O Criador não é injusto. Pois ele disse a Moshe, muitos ouviram falar que o nome é Moisés, mas é Moshe. Terei misericórdia, olha o que o Espírito está dizendo, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí? Quem que vai questionar? Quem que vai subir no meu trono? Quem que vai me dizer que eu estou errado? Assim diz o Criador. É isso que ele está dizendo. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aí ele continua. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia do Criador. Depende da misericórdia do Criador. Aí vamos buscar. Quem sabe um dia o Espírito disse lá na Escritura que não existe mais. Pois a Escritura diz ao faraó. Lá está escrito, né? Sobre faraó. Eu levantei exatamente com esse propósito. Para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, o Criador tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Então, existe o caminho da luz, existe o caminho das trevas. Existem os vasos de honra e existem os vasos da desonra. E aí? Que setor você quer viver? No setor dos vasos de honra ou no setor dos vasos da desonra? Então você escolhe o caminho da luz ou o caminho das trevas. Você acha que isso é livre-arbítrio? Você tem duas escolhas. Aliás, você tem uma escolha só, duas opções. Duas escolhas, uma opção. Aí você faz o que bem entender. Aí ele decide a sua colheita. Você entende? Então, o inimigo criou a palavra livre-arbítrio e introduziu um monte de mentira nas Bíblias, onde as almas se escondem atrás dessas duas palavras, livre-arbítrio, principalmente para justificar suas ações, suas atitudes e dizer que está tudo bem. Ah, eu vou para o céu, eu vou morar no paraíso, ele me deu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida, com essa alma que ele me colocou nesse corpo, vou fazer o que eu quero com esse corpo. Tudo bem, essa é a sua cabeça humana. As almas adoram acreditar na própria mentira. Toda palavra que traz assim uma alegria prazerosa, que realmente a maioria das vezes o inimigo por trás, elas se deliciam. Prosseguindo, outra mensagem que eu vou compartilhar. Da mesma forma, presta atenção, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para o Criador no poder do Messias e Yeshua. Portanto, o Espírito nos alerta. Não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Olha que ele está nos alertando. Antes, ofereça-se ao Criador como quem voltou da morte para a vida. E ofereça os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu estou lendo como está escrito nas Bíblias falsificadas. Romanos 6, 11 e 14. Quando fala, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, ou seja, a revelação do Espírito. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da luz, no reino da luz. Não tem nada a ver com a palavra graça, é luz. Como a pessoa escolheu o reino da luz, entrar pelo reino da luz, está debaixo da misericórdia. O poder dele, a presença dele na minha vida, pelo poder do Espírito dele, proporcionará à minha alma a segurança, o equilíbrio, o domínio próprio, a mansidão, os frutos do Espírito. Como eu estou no reino da luz, então por isso que o Espírito diz, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas sim debaixo da luz. Então, ou seja,
Por quê? Ele está dando um exemplo. A alma que escolheu o caminho da luz terão os benefícios da luz, que é onde tem o Espírito, o Santo. A alma que escolheu o caminho das trevas, ou que for escolhido, que teve a oportunidade, mas preferiu o caminho, escolheu o caminho das trevas, andam no caminho das trevas e receberão os frutos das trevas. Então o livre-arbítrio não existe, viu? Você que se esconde, ouvir falar, seu pregador, Satanás usou a boca dele para deliciar em você. Aí você comete coisas graves, você vai falar com o líder, né? Que só na época do profeta Elias tinha mais de 860 falsos profetas. Imagina no Brasil, isso capaz tem só na cidade esse número, hoje em dia. Só na cidade do estado de São Paulo tem esse número falso. Aí você chega perto dele com um monte de erros, cometendo pecado, tal, coisas erradas, gravíssimas. Ele fala, não, você está na era da graça. O Pai é misericordioso, tudo é possível. Você não lembra o ladrão lá na estaca? Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Está escrito, né? Está tudo escrito. Eles usam sempre que está escrito. Você entende? Aí você fica feliz. Ah, é verdade. Então mesmo eu pratiquei, eu posso continuar praticando porque eu estou na era da graça. Ah, que maravilha. Ou seja, eu posso fazer o que eu bem entender com a minha vida, com a minha alma. Não terei consequência. Eu estou na era da graça, então tenho uma proteção pela palavra. Eu vivo na era da graça, eu decido e faço o que eu bem entender com a minha alma. Aí você fica feliz. Aí o Satanás arma sempre os banquetes para te pegar na curva. Aí ele marca o cenário para você, né? Ou para sua casa, sua família, entendeu? O seu bairro, a sua rua. Você entende? Não existe, meu querido, minha querida, não existe livre-arbítrio. Você entende? Agora, você tem que entender uma coisa. A decisão é dele, por isso que eu li essa mensagem. No ventre da mulher, ele escolheu Iacove e rejeitou Esaú, que é Esaú, o nome dele. Ele escolheu Iacove no ventre. Agora imagina se ele te escolher para você andar no caminho da luz, te dar oportunidade, mostrar o caminho e você rejeitar. Você entendeu o tamanho da gravidade? Imagina se ele te escolher para você andar no caminho da luz, ser um vaso dele, o sal da terra, a luz do mundo, na verdade um príncipe, uma princesa, um representante dele e você rejeitar. Você já pensou o tamanho do perigo? Agora, por outro lado, existe o caminho da luz e o caminho das trevas. Ah, ele deu oportunidade pelo sangue do Cordeiro. Aí você escolhe. Você tem uma opção. Uma opção só. Não, você tem duas opções. Duas opções. E uma escolha. Que bom, e se eu não tivesse nenhuma? E se ele mostrar só um caminho, falar só existe um caminho? De fato, só existe um. Só existe um. Mas ele deu duas opções. O caminho da luz e o caminho das trevas. Aí o inimigo foi lá e colocou no meio. Livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Tudo que você praticar, tudo que você fizer na terra, tudo que você agir com a sua alma, descansa. O Pai te deu livre-arbítrio. Por que o Satanás criou isso? Para as almas justificarem suas libertinagens. Por que todo mundo quer liberdade no mundo terrestre? Em nações, em países? Quer ser livre? Para praticar a libertinagem, meu amigo. Libertinagem. Ou seja, eu faço o que eu bem entender com a minha vida. Eu sou livre e não quero que ninguém me interrompa. É assim que Satanás está agindo. Então vigia, viu? Se você não decidiu ainda, o muro é do Satã, viu? Ah, se você está no muro, o Satanás é dono do muro. Então você tem que decidir. Se está dentro da oportunidade, que é a era da luz, que não era da graça, da luz, então você tem que decidir logo. Duas opções, uma escolha. Andar pelo caminho da luz ou andar pelo caminho das trevas. Os frutos da sua vida, que você está tendo prazer de saborear, demonstra o caminho que você está até aqui. Vigiem, porque os anjos estão descendo para colher, abençoar e corrigir também. Um abraço.